Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 61. Tudo aconteceu muito rápido. Quando a pedra desabou, Kakashi e Rin se viraram, seus rostos pálidos de choque. Obito, o que está acontecendo? Rin gritou. Inimigos. Kakashi rapidamente sacou a espada, examinando a área ao redor deles. Não foram só eles que foram pegos de surpresa. Escondido nas sombras, um shinobi conhecido como Ibikawa observou a cena se desenrolar, sua expressão mudando drasticamente. Você só pode estar brincando comigo. Em apenas uma troca, seu camarada Daisuke foi eliminado por uma mera criança? Retiro. Ibikawa sabia que tinha que repassar essa informação de volta para a base deles. Deixar essas crianças monstruosamente talentosas correrem soltas atrás das linhas inimigas não era uma opção. Seus olhos estavam fixos neles, cada músculo tenso. Sob a cobertura de sua liberação da terra, ele começou a recuar cautelosamente. Mas naquele momento, o garoto que havia eliminado Daisuke voltou seu olhar na direção de Ibikawa. Aqueles olhos escarlates do Sharingan fixaram-se nele como um predador em sua presa. Ele me notou. O coração de Ibikawa afundou. Não se importando mais em se esconder, ele lançou um ataque com toda sua força. Liberação da terra, lanças do pilar de pedra. Atrás dele, o chão se erguia enquanto lanças de pedra pontiagudas voavam em direção ao trio com precisão mortal. Obito gritou. Kakashi me cubra. Sem hesitar, Kakashi saltou na frente dele, batendo as palmas das mãos no chão. Liberação da terra, muralha no estilo da terra. Uma sólida parede de terra se ergueu bloqueando as lanças que avançavam. Aquele breve momento foi tudo que Obito precisava. Suas mãos voaram por uma série de selos na velocidade da luz. Liberação da terra, lanças do fluxo da terra. Enormes pontas de pedra, cada uma com meio metro de espessura, irromperam do chão em frente ao muro de terra, disparando em direção a Ibikawa. Ibikawa não foi rápido o suficiente para desviar completamente. Uma lança roçou seu lado, e ele cambaleou para trás com um grunhido abafado. Malditos pirralhos! Ele cuspiu entre dentes. Tropeçando, ele enfiou a mão na bolsa procurando um sinalizador. A parede de terra desmoronou enquanto o chakra que a sustentava desapareceu. Com a visão limpa, Obito e Kakashi viram os movimentos desesperados de Ibikawa. Ele está tentando sinalizar seus aliados. Parem-no! Obito gritou, sua voz cheia de urgência. No interior do território inimigo, sua sobrevivência dependia de não serem detectados. Kakashi não precisava do lembrete. Ele já estava se movendo, sua lâmina cortando em direção a Ibikawa. Ao mesmo tempo, Obito completou seu jutsu mais forte. Liberação de lava, técnica de rocha de fluxo escaldante. Orbes brilhantes e derretidos dispararam para frente, cortando todas as possíveis rotas de fuga. Ibikawa, ferido e encurralado, conseguiu escapar da lâmina de Kakashi por pouco, mas não completamente. Seu ombro estava cortado. Pensar, Ibikawa, seria levado a esse ponto por meras crianças. Ele murmurou amargamente, recuando ainda mais. Kakashi pousou a uma curta distância, observando Ibikawa com foco predatório, pronto para atacar novamente a qualquer momento. Os orbes derretidos se aproximaram, ondas de calor ondulando pelo ar. Ibikawa podia sentir sua intensidade escaldante. Sem saída, a mente de Ibikawa correu. Ele tinha duas escolhas. Ele poderia lançar o sinalizador e morrer sob o ataque da lava. Ou ele poderia desviar da lava, preservando temporariamente sua vida, mas morrendo nas mãos desses dois. De qualquer forma, o resultado foi sombrio. Com um suspiro pesado, Ibikawa tomou sua decisão. Ele disparou o sinalizador para o céu. Estrondo. No momento seguinte, rocha derretida caiu, enterrando sob seu peso de fogo. Mas mesmo na morte, um leve sorriso de satisfação permaneceu em seus lábios. O sinalizador voou alto no ar, explodindo em uma brilhante exibição de luz. Os três jovens shinobi olharam para cima, com o coração apertado. Esse cara, ele prefere morrer do que deixar seus companheiros inconscientes, murmurou Obito, olhando para o túmulo fumegante de Ibikawa, sua expressão conflituosa. Seus destinos pareciam ter trocado de lugar em um instante. Notificação do sistema, escolha bem-sucedida. Recompensa obtida, 0,3 pontos de chakra. A recompensa foi registrada, mas Obito não sentiu alegria. Eles estavam prestes a encarar uma realidade mais sombria do que a linha do tempo original. Desta vez, pode haver 10 equipes, possivelmente até 100 caçando-os. Recuem. Abandonem a missão. Kakashi gritou. Os três se viraram e fugiram de volta para a floresta, refazendo seu caminho com velocidade desesperada. Sobreviver era agora seu único objetivo. O vento carregava sussurros ameaçadores, e o som da perseguição ficava mais alto atrás deles. O pânico tomou conta do trio enquanto eles aceleravam o passo. Mas não demorou muito para que ruídos farfalhantes surgissem da árvore à frente deles. Obito gritou, estamos ferrados. Hora do churrasco. Com emboscadas à frente e perseguidores atrás, eles ficaram presos em um ataque de pinça letal. Rin agarrou sua kunai com força e seus nós dos dedos ficaram brancos. Kakashi silenciosamente posicionou um clone das sombras, e o verdadeiro ele avançou cautelosamente. Quando as figuras à frente apareceram, ambos os lados congelaram de surpresa. Você? O que você está fazendo aqui? Os três ficaram atordoados, seus olhos encontrando os de aliados inesperados, ou talvez inimigos. Atualização do sistema. Crise de entrada detectada. Capítulo 62.
Do nada, várias figuras surgiram: Shikayu, Ryoko e Nagano. A aparição repentina deles assustou Obito, Kakashi e Rin tanto quanto o outro grupo. Kakashi foi o primeiro a sair do choque, imediatamente incitando o grupo em um tom agudo e urgente. Este não é o lugar para conversar. Saiam. Nós conversaremos enquanto recuamos. Compreendendo a situação terrível, todos saíram correndo, indo rapidamente para um local mais seguro. Enquanto corriam, Obito formou uma sequência de selos de mão no meio do caminho. Jutsu do Clone das Sombras. Uma réplica perfeita de si mesmo se materializou ao lado dele, os olhos do clone brilhando com uma resolução peculiar. Ele falou suavemente, mas com profunda emoção. Perdoe-me, Obito. Esta será a última vez. Sem dizer mais nada, o clone se separou, permanecendo no mesmo lugar enquanto o grupo continuava a retirada. Embora o perigo fosse urgente, a curiosidade cintilou entre o grupo. Rin, sempre a que perguntava o que todos estavam pensando, virou a cabeça em direção a Obito enquanto corriam. Obito, o que foi aquilo? Obito acenou com a mão em sinal de desdém enquanto respondia com um tom despreocupado. Ah, eu tenho bastante chakra sobrando. É por isso que deixei o clone para trás, para atrasar aqueles que nos perseguem. Os outros ficaram em silêncio por um momento, trocando olhares de descrença. O raciocínio fazia sentido, mas... por que seu clone sentiu a necessidade de dizer uma fala tão dramática antes de sair? Shikayu não conseguiu deixar de perguntar, seu tom transbordando de leve exasperação. Sim, mas... o clone realmente precisava adicionar um monólogo? Ignorando o golpe, Obito se virou para Shikayu. De qualquer forma, o que vocês três estão fazendo aqui? Shikayu suspirou profundamente, sua voz cheia de frustração quando ele começou a explicar. Antes de ir para as linhas de frente, nosso sensei disse que as principais forças de Wagakure seriam concentradas lá, deixando seu apoio de retaguarda tão esticado quanto o de Konoha. Então, eles nos enviaram para trás das linhas inimigas para explorar suas rotas de suprimento e coletar informações. Depois de reunir informações suficientes sobre a estrutura deles, deveríamos retornar a Konoha para que os nin destacados em casa pudessem avaliar se havia uma oportunidade de atacar. Obito assentiu, sua expressão demonstrando compreensão. Parece que nossos senseis estavam pensando da mesma forma. Ryoko levantou uma sobrancelha, sua voz curiosa. Espere, não me diga, o time de Minato-senpai foi enviado aqui para uma missão de reconhecimento similar? Rin balançou a cabeça. Não exatamente. Nossa missão é destruir a ponte Kanabi em um ataque surpresa. Isso deixou Shikayu e seu esquadrão completamente sem palavras. O que? Eles pensaram que se esgueirar atrás das linhas inimigas para fazer reconhecimento já era um movimento ousado e perigoso. Mas o time de Minato, eles estavam indo direto para a linha de suprimentos de Wagakure. Absolutamente destemido. Droga, Shikayu murmurou baixinho, genuinamente impressionado. Fale sobre coragem. Kakashi entrou na conversa, sua voz tão afiada e prática como sempre. Nós encontramos 2 nin de Wagakure antes. Conseguimos eliminá-los, mas não antes de um deles disparar um sinalizador. Provavelmente foi isso que trouxe vocês 3 até aqui, ele acrescentou, olhando para Nagano. Ele assentiu rapidamente. Estávamos perto quando vimos o sinal. Imaginamos que algo estava acontecendo, então viemos dar uma olhada. A expressão dela mudou de repente, seus olhos se arregalaram em compreensão. Espere um segundo, você disse que matou 2 nin? Obito estufou o peito com bravata fingida e sorriu. Sim, um ataque limpo cada. Se o segundo cara não estivesse tão longe, ele nem teria tido tempo de disparar aquele sinalizador. Nagano estreitou os olhos com ceticismo. Sim, claro. E eu mencionei que eliminamos outro antes. Obito acrescentou, sorrindo ainda mais. Nagano gemeu, cobrindo os ouvidos com as 2 mãos. Não estou ouvindo. Blá blá blá, não consigo ouvir você. Enquanto isso, de volta ao local da escaramuça, o clone das sombras de Obito estava dando um show nada ortodoxo. Ele formou uma série rápida de selos de mão, adotando a aparência de uma certa kunoichi flertadora. Ufa, o clone murmurou em um tom feminino, afufando seu disfarce. Muito melhor assim. Como se estivesse agindo por conta própria, o clone continuou correndo para frente, aparentemente despreocupado com as forças inimigas que se aproximavam rapidamente. Na densa floresta próxima, uma pequena unidade de Wagakure avançava cautelosamente com expressões sombrias. Não tem como alguém como Ibikawa cair tão rápido, um dos shinobi rosnou. De jeito nenhum. Este esquadrão em particular estava mais perto do sinalizador quando ele disparou. Do momento em que o viram até o momento em que chegaram, apenas minutos se passaram. E ainda assim, seus camaradas se foram, completamente dizimados. Quem quer que sejam, devem ter eliminado Ibikawa e Daiseki quase instantaneamente, murmurou o líder do esquadrão com os punhos cerrados. Não houve tempo para avisar ninguém. De repente, o sensor Nino do grupo se animou. Capitão, estou captando o movimento à frente. Um alvo, fêmea. Os olhos do líder se estreitaram. Finalmente. Vamos lá. O esquadrão acelerou o passo, aproximando-se da figura. Conforme se aproximavam, o humor do grupo mudou quando notaram a aparição da mulher solitária. Uma delas, uma shinobi excessivamente arrogante, soltou um assobio baixo. Bem, parece que encontramos uma bonitinha, ele murmurou sorrindo. Deixe isso comigo, capitão. Eu vou lidar com ela, delicadamente. Idiota, outro shinobi retrucou, olhando feio para ele. Você acha que uma kunoichi atrás das linhas inimigas é inofensiva? Deixe que eu cuide disso.
Você só vai estragar tudo. O primeiro Shinobi revirou os olhos, mas não discutiu mais, confiante de que eles a dominariam facilmente. A mulher parecia estar em pânico, tropeçando enquanto corria, olhando nervosamente por cima do ombro. Ela não tinha notado a figura transparente se aproximando atrás dela, um dos Shinobi de Iva usando um jutsu de camuflagem. A figura encapuzada avançou, envolvendo um braço em volta da cintura dela e pressionando uma kunai em seu pescoço. A outra mão dele vagou. Ei, não brigue, querida, ou eu posso escorregar, ele sussurrou presunçosamente. Agora, que tal você nos contar onde seus amigos estão se escondendo? Faça isso, e talvez a gente pegue leve com você. A mulher congelou, seu rosto ficando vermelho brilhante. Sua voz tremeu enquanto ela gaguejava. Vê, você é demais. Estou tão envergonhada que eu poderia simplesmente... O Shinobi de Iva piscou. Explodir. Antes que ele pudesse processar as palavras dela, uma explosão ensurdecedora sacudiu a floresta. A Kunoichi se foi substituída por fumaça e as consequências de um clone de sombra explodindo violentamente. Gá! Gritou o agressor ao ser lançado para trás, seu corpo se desintegrando contra uma árvore. Os dois Shinobi restantes de Iva olhavam para a destruição com descrença e espanto. O que diabos aconteceu? Gritou um deles. Um clone de sombra, o outro gaguejou. Mas desde quando clones? Quando eles explodem? Eles se entreolharam, completamente perplexos. Isso não estava nos manuais de treinamento deles. Capítulo 63. Ansel estava esparramado no chão. Cada centímetro do seu corpo latejava com uma dor lancinante. Mesmo assim, ele se forçou a levantar um braço trêmulo, alcançando uma área crítica. Cuf! Um profundo suspiro de alívio escapou de seus lábios. Pelo menos isso ainda estava intacto. Espere aí, porra! Ele tateou freneticamente, dando umas tapinhas em si mesmo. Sua expressão congelou. Estava vazio. Completamente vazio. Perdido. Fui limpo. Seu grito angustiado rasgou os céus, assustando inúmeros pássaros e fazendo-os voar. Eu vou eliminar todos eles. Eu juro que vou eliminar eles. Ao vê-lo em completo desespero, outros ninjas engoliram em seco inconscientemente. Se ele tivesse sido o único naquele lugar antes. Caramba! Bom amigo, ele murmurou baixinho, seu irmão mais velho lhe deve uma para o resto da vida. Ao ouvir a explosão atrás deles, as memórias do clone das sombras de Óbito sincronizaram-se instantaneamente. A expressão de Óbito mudou. Todos, acelerem o passo. Eles estão alcançando rápido. Os olhos de Shikayu brilharam. Ei, Óbito, você trouxe alguma etiqueta explosiva? Etiquetas explosivas? Óbito coçou a nuca timidamente. Não, eu não trouxe nenhuma. Shikayu congelou no meio do caminho. Sem etiquetas? Então aquela explosão agora, foram eles? Óbito balançou a cabeça. Esse foi meu clone de sombra se detonando. Acho que ele ficou tímido. Shikayu, por que diabo seu clone de sombra ficaria tímido? Espere. Por que explodiria em primeiro lugar? Os 6 corriam a toda velocidade, impulsionados pelo chakra. Mesmo assim, as forças que os perseguiam diminuíram a distância gradualmente. Embora Iwagakure tivesse deixado apenas um número mínimo de Shinobi para proteger a retaguarda, mesmo uma força Iva mínima não era brincadeira. Pelo menos 10 esquadrões de Shinobi habilidosos estavam em seu encalço, rastreando-os e flanqueando-os sistematicamente. À medida que os 6 avançavam, o chão sob seus pés de repente começou a tremer. Os olhos de Kakashi se arregalaram em alarme. Isto é, liberação da terra, palma que rasga a terra e a transforma. Não muito à frente, 3 esquadrões Iva coordenaram seu ataque, lançando um jutsu massivo e devastador. Bum, bum, bum. A terra gemeu e se partiu quando o ataque atingiu, criando abismos enormes que se estendiam como ravinas sem fim diante deles. Não apenas isso, ondas aterrorizantes de chakra surgiram de baixo, explodindo para cima como uma força tangível. Poeira e detritos enchiam o ar. Os 6 sentiram o chão desabar sob seus pés, fazendo-os despencar. Todo mundo cuidado. Kakashi, reagindo com reflexos rápidos como um raio, agarrou Ryoko pelo braço. Com um rápido empurrão na parede em ruínas, ele saltou para longe dos destroços que caíam, pousando com segurança em solo estável. Óbito balançava precariamente na fenda. Agarrando Rin, ele a empurrou para cima com uma explosão de força. Vão! Fiquei em segurança. Óbito, gritou a voz de Shikayu frenética. Me dá uma mão. Virando-se, Óbito viu Shikayu agarrado à encosta do penhasco. Suas mãos brilharam através de selos de mão, seu rosto ficou vermelho com esforço. Da sombra de Shikayu, um tentáculo se estendeu para fora, agarrando Nagano, que pendia frouxamente de uma saliência irregular. Não era preciso ser um gênio para ver o que tinha acontecido. Nagano, azarado como sempre, tinha sido pego no impacto da onda de chakra anterior. Completamente atordoado, ele não conseguia nem moldar chakra para se salvar. Se não fosse pelo raciocínio rápido de Shikayu com sua técnica de sombra, Nagano estaria acabado. Aguente firme, estou indo. Óbito liberou o chakra em seus pés e se lançou em direção a Nagano. 2 segundos depois, ele pousou ao lado dele, apoiando-se na saliência rochosa. Sem hesitar, Óbito agarrou Nagano e o içou sobre o ombro. Peguei ele. Solte, Shikayu. A sombra recuou enquanto Shikayu subia rapidamente. Óbito correu alguns passos, avaliando a distância restante até a saliência acima. Murmurando baixinho, ele avaliou o salto. Tudo bem, isso deve funcionar. Vai. Com um grunhido, Óbito usou seus quadris para arremessar Nagano para cima. O que? Ai!
Nagano se debateu desamparadamente no ar, a rajada de vento frio o trouxe de volta à consciência. Ele caiu pesadamente no chão superior, onde Rin correu para ajudá-lo a se levantar. Óbito! Depressa! Rin gritou ansiosamente, estendendo a mão em sua direção. Óbito olhou para cima, bem a tempo de ver sua expressão aterrorizada. Rin, ande! Ele gritou com a voz embargada. O que? A emboscada devastadora levou apenas alguns segundos para acontecer, mas aqueles segundos eram tudo o que o Shinobi de Iva precisavam. Os 3 esquadrões que lançaram o jutsu já estavam em movimento, encurtando a distância com eficiência implacável. Eles não estavam dispostos a deixar sua presa escapar. Liberação da terra, lança da terra. 9 Shinobi de Iva se moviam em perfeita harmonia, lançando uma avassaladora saraivada de lanças de terra. As lanças dispararam como uma chuva mortal, com o objetivo de atingir o grupo de todas as direções. Caramba! O rosto de Kakashi empalideceu. Rapidamente formando selos, ele bateu as mãos no chão. Liberação da terra, muro de lama. Uma muralha de terra ergueu-se rapidamente, protegendo ele e Ryoko do ataque mortal. Shikaiu saltou para trás da parede, suas sombras se estendendo para proteger Rin e Nagano. Mas ele tinha se esforçado demais. Suas reservas de chakra estavam drenadas, e os tentáculos das sombras vacilavam, lentos e fracos. As lanças de pedra se aproximaram, afiadas e implacáveis. Não havia escapatória. Um som nauseante ecoou pelo ar quando a primeira lança atingiu o alvo. Sangue quente respingou no rosto de Óbito. Ele olhou congelado enquanto Rin caía em seus braços. Capítulo 64. Rin. Lágrimas escorriam pelo rosto de Óbito. Por um momento pareceu que seu coração havia parado. Ele pensou que iria perdê-la. Os olhos de Rin também estavam cheios de lágrimas. Sua voz embargou enquanto ela falava. Estou bem, Óbito, mas Nag. A lembrança do que tinha acabado de acontecer passou pela mente de Óbito. No último momento, quando as lanças de pedra estavam voando em direção a eles, Nagano empurrou Rin para uma fenda. Ele não foi rápido o suficiente para se esquivar e as lanças o perfuraram. O coração de Óbito afundou quando ele olhou para a garota em seus braços. Ele falou firmemente, seguro e firme. Rin se aninhou em seu peito, balançando sua pequena cabeça vigorosamente. Ok. Óbito apertou ainda mais seu domínio sobre ela e saltou para cima, surgindo em direção à superfície. Um som agudo de assobio cortou o ar. Chu. Uma dúzia de shuriken girou em direção a eles. Com um movimento rápido, Óbito desviou dos projéteis que se aproximavam. Seus pés tocaram o chão por uma fração de segundo antes de ele saltar para frente, sua forma tremeluzindo enquanto ele corria em direção a Kakashi e os outros. Estilo terra, jutsu da lança de pedra. Estilo terra, muro de terra. Os Shinobi de Vagakuri, tendo aprendido com os encontros anteriores de seus companheiros, evitavam combates de curta distância. Em vez disso, lançavam jutsus à distância, mantendo pressão sobre o grupo. Afinal, esse era o território deles. Eles não tinham necessidade de pressa. Quanto mais eles arrastassem isso, maior seria a vantagem. Óbito, aqui! Kakashi gritou, sinalizando para ele. Esquivando-se de onda após onda de ataques, Óbito manobrou pelo campo de batalha, eventualmente se reunindo com seus companheiros de equipe. Ele colocou Rin no chão ao lado de Kakashi, tirando um breve momento para recuperar o fôlego durante a calmaria no combate. Seu olhar se voltou para uma figura deitada em uma poça de sangue não muito longe, Nagano. O corpo de Nagano foi perfurado por 4 ou 5 lanças de pedra, com sangue se acumulando abaixo dele. Apesar dos ferimentos, ele lutava para levantar a cabeça e olhar na direção deles. Nagano. Óbito sentiu seu sangue ferver, seu corpo inteiro tremia de emoção. Uma corrente profunda dentro de sua mente chacoalhou, ameaçando se romper. Ele quase conseguia ouvir o som dela se quebrando. Os lábios de Nagano se moveram, como se ele estivesse tentando falar. Mas seus pulmões tinham sido perfurados, nenhum som saiu. Óbito se concentrou nos lábios do amigo, lendo suas palavras silenciosas. Quantas vezes, eu tenho que te dizer, eu não sou um maldito pardal. E não, sinta pena de mim, eu odeio ficar em dívida com as pessoas. Você salvou minha vida, então é isso que eu estou te retribuindo. Antes que Óbito pudesse terminar de decifrar o resto, outra onda de ataques inimigos os forçou a se mover. O grupo recuou, perdendo Nagano de vista no processo. Lágrimas rolavam pelo rosto de Óbito enquanto ele corria. Por quê? Por que estou de luto por aquele idiota falastrão? Bom, a corrente dentro de sua mente se quebrou. Óbito cerrou os punhos, sua voz tremendo de raiva. Nagano, seu idiota. Eu me recuso a deixar você me pagar de volta. Você me ouviu? Você não tem permissão para morrer. Shikaiu agarrou o braço de Óbito. Óbito, acalme-se. Não deixe que eles o provoquem. Eles deixaram Nagano vivo de propósito, para nos atrair para uma armadilha. A voz de Shikaiu vacilou, sua própria dor mal contida. Eu também estou chateado. Quero salvá-lo. Mas não podemos. Ele já. Óbito virou a cabeça, seu Sharingan brilhando enquanto ele olhava friamente para Shikaiu. Se não pudermos salvá-lo, então matarei todos eles e o vingarei. Shikaiu congelou, sua mão escorregando do braço de Óbito. Os olhos de Óbito brilharam em vermelho, o tomou dentro deles girando mais rápido do que nunca. Kakashi franziu a testa. Óbito, não é hora de deixar suas emoções tomarem conta. Embora a raiva de Óbito tenha despertado o Sharingan de 3 Tomoe, isso não mudaria suas chances contra 3 esquadrões de Shinobi de Vagakuri. Rin, parada perto de Óbito, olhou para ele com preocupação. Óbito-kun. O olhar de Óbito varreu seus companheiros de equipe.
Sua voz era calma, mas firme. Escute-me. Não estou cego pelo ódio, pelo contrário. Nunca estive tão focado. Esses shinobi de Wagakure estão enrolando. Estão esperando por reforços. Se não passarmos agora, ficaremos todos presos aqui. Shikaio hesitou, então assentiu gravemente. Obito está certo. Temos que agir. Ryoko, com a voz trêmula, perguntou. Mas como? Eles nos superam em número e têm vantagem em força. Como podemos passar? Obito tirou os óculos e os jogou de lado. Sua voz era firme. Eu vou atacar primeiro. Vou chamar a atenção deles. Essa será sua chance de escapar. Os olhos de Kakashi se estreitaram. Eu vou com você. Obito balançou a cabeça. Não. Você precisa proteger Rin e os outros. Alguns deles vão se separar para perseguir você e estou contando com você para manter todos seguros. Kakashi abriu a boca para protestar. Mas, chega de discussões. Obito retrucou. Você quer que todos nós morramos aqui? Eu tenho um trunfo na manga. Não vou cair tão fácil assim. Confie em mim. A voz de Rin falhou quando ela o chamou. Obito-kun. Obito se virou para ela, sua expressão suavizando por um momento. Rin, vejo você do outro lado. Trarei Nagano de volta comigo. Então, olhando para Kakashi, ele disse. Proteja-os, Kakashi. Se você falhar, eu nunca vou te perdoar. Pela primeira vez, Kakashi viu um lado de Obito que ele não conhecia, um Obito determinado e sério. Após um momento de hesitação, ele assentiu. Obito agarrou sua espada curta e sua voz soou claramente. Preparem-se. Em 1 minuto nos moveremos. Enquanto os outros se preparavam para correr, Obito se virou para encarar o shinobi de Wagakure. Ele respirou fundo e pensou consigo mesmo. Sistema, ative o cartão Kamui limitado. É cartão limitado Kamui. Ao ativar o Sharingan de 3 Tomoe, desbloqueie o Mangekyou Sharingan Kamui. O confirmar uso? Sim. Uma onda de calor inundou os olhos de Obito. O Tomoe em seu Sharingan se quebrou, substituído pelo padrão intrincado de um Mangekyou Sharingan Kamui. Conhecimento de seu poder fluiu em sua mente. Obito cerrou os punhos, um sorriso feroz se espalhando por seu rosto. Incrível! Não é de se espantar que Kishimoto tenha que dividir esses olhos. O Kamui duplo é ridículo. Com sua espada curta em mãos, Obito saiu das sombras. Lentamente ele começou a ganhar velocidade, correndo em direção ao shinobi de Wagakure. Os ninjas inimigos murmuravam entre si. Mesmo agora, ele ainda está vindo em nossa direção? Que coragem! Verdade. Para um pirralho, ele tem muita coragem. Obito sorriu sombriamente. Sou mais do que corajoso. Estou prestes a mandar todos vocês direto para o inferno. Capítulo 65. A consciência de Nagano já estava começando a ficar turva. Ele viu vagamente Obito correndo em sua direção, sua mente gemendo de frustração. Esse idiota. Seu desistente. Você não percebe que eu sou apenas uma isca que o inimigo deixou para trás de propósito? Esqueça. Ele estava prestes a morrer de qualquer maneira. Pensar muito nisso agora era inútil. Ainda, ele nunca imaginou que aquele cara arriscaria a vida para defendê-lo daquele jeito. Memórias do passado começaram a emergir, uma por uma, passando como um filme em sua mente esmaecida. Era como se ele tivesse voltado à infância, e os ecos de uma voz jovem alcançavam seus ouvidos. Olá, eu sou Obito. Parece que somos parceiros de mesa de agora em diante. Olá, eu sou Nagano. Naquela época, ele era um garoto tímido e retraído, e Obito não era mais o cara travesso e irritante que é agora. Nagano fechou os olhos, um leve sorriso aparecendo nos cantos de seus lábios. Conhecer você não foi tão ruim, afinal. Ai! Obito rugiu de fúria. À sua vista, o último fio de chakra de Nagano havia se dissipado completamente. Enquanto Obito avançava, atrás dele, Shikayu e os outros começaram a correr na direção oposta, recuando rapidamente. O ninja de Wagakure sorriu ironicamente. Então é por isso que esse pirralho saiu correndo de forma tão imprudente. Ele estava criando uma abertura para seus companheiros escaparem. Uma ideia tão inteligente, mas pena que você não consegue nem comprar meio minuto para eles. Chega de papo furado. Vamos acabar com esse pirralho antes que os outros cheguem longe demais. Os 9 ninjas de Wagakure cercaram Obito, aproximando-se de todas as direções. 4 Jnin e 5 Tokubetsu Jnin, uma formação como essa destruiria qualquer genin comum em segundos. E reforços também estavam a caminho, 7 ou 8 esquadrões, diminuindo rapidamente a distância. Com uma força tão avassaladora, como o lado deles poderia perder? A vitória já estava ao alcance deles. Apenas apresse-se e acabe com isso. Jin. Um som familiar ecoou na mente de Obito. Ah, ótimo. Agora não, ele gemeu internamente quando a notificação do sistema apareceu, bloqueando sua visão por um segundo. Opção 1. Elimine 10 ninjas de Wagakure. Recompensa, 0,1 unidades de chakra. Opção 2. Elimine 20 ninjas de Wagakure. Recompensa, 0,2 unidades de chakra. Opção 3. Elimine 30 ninjas de Wagakure. Recompensa, 0,3 unidades de chakra. Obito examinou as opções rapidamente e entendeu imediatamente. Se o sistema estava oferecendo essas escolhas, significava que pelo menos 7 ou 8 equipes adicionais de ninjas de Wagakure já estavam a caminho. Sem hesitar, ele selecionou a terceira opção. 30 mortes. Vamos lá. Um sorriso selvagem se espalhou em seu rosto. Um dos ninjas de Wagakure notou Obito parado congelado, aparentemente perdido em pensamentos. Ele zombou, avançando com sua lâmina mirada no peito de Obito. Você está se perdendo em uma luta contra mim?
Quem te deu coragem, seu pirralho? Mas no instante seguinte sua expressão presunçosa congelou. Sua lâmina atravessou o corpo de Óbito, como se o garoto nem estivesse ali. Nani? Antes que ele pudesse processar o que tinha acontecido, uma kunai atingiu seu peito. Urg! Urk! Óbito arrancou a kunai, chutando o corpo sem vida do homem para o chão. Os outros ninjas de Wagakure congelaram ao ver isso, interrompendo seu avanço. O que diabos aconteceu? Sussurrou um deles com a voz trêmula. Não faço ideia. As habilidades desse garoto são sobrenaturais. Tenha cuidado, outro murmurou seu rosto pálido. Óbito não esperou que eles se recuperassem. Ele avançou em direção ao inimigo mais próximo, determinado a eliminar o máximo que pudesse antes que os reforços chegassem. O ninja de Wagakure cerrou os dentes e enfrentou Óbito de frente com sua lâmina levantada. Não tem como você continuar usando esse truque para sempre. Eu vou te cortar. No mundo do shinobi, habilidades estranhas sempre vêm com limites, seja um custo, um tempo de recarga ou uma fraqueza. Os ninjas de Wagakure acreditavam firmemente que a técnica de transformação de Óbito não poderia ser usada continuamente. Agarrado a esse pensamento, ele balançou sua lâmina direto no peito de Óbito. Mais uma vez, a lâmina passou sem causar danos. Mas o homem tinha se preparado para isso. Mantendo-se em guarda, ele mudou para uma posição defensiva para escapar do contra-ataque de Óbito. Infelizmente para ele, ele não estava preparado para o que aconteceu em seguida. O ar ao redor dele se distorceu, o espaço se torceu violentamente. Antes que ele pudesse gritar, seu corpo congelou no lugar, imobilizado, e a kunai de Óbito encontrou seu alvo em seu coração. 2. Óbito calmamente passou por cima do cadáver, contando suavemente. Os ninjas restantes de Wagakure ficaram aterrorizados e ficaram sem fôlego. Não foi uma briga. Foi um massacre. O que diabos está acontecendo? Um deles sussurrou com a voz trêmula. Ele é mesmo humano? Outro murmurou com as mãos tremendo. Óbito olhou para os rostos aterrorizados de seus inimigos e não conseguiu evitar uma risada, um som sombrio e maníaco. Ha. Se você está com muito medo de vir atrás de mim, eu mesmo vou te eliminar. Ele levantou sua kunai e avançou. Os 7 ninjas restantes trocaram olhares de pânico. Não havia escolha agora. Se não lutassem, morreriam. Juntos, eles fortaleceram sua determinação e atacaram Óbito. Mas sua determinação não o salvaria. Um dos ninjas olhou nos olhos de Óbito no meio do ataque. 3, murmurou Óbito. A cabeça do homem implodiu de repente, esmagada por um espaço violentamente deformado. Sangue, Osui, aquilo era verde? Ah, certo. Ele estava usando uma faixa verde na cabeça. O sangue respingou no ninja mais próximo, que por puro reflexo lambeu os lábios e imediatamente engasgou. O que é isso? Isso não é normal. Isso não é humano. Óbito inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar frio e indiferente. Ele não estava mais olhando para eles como oponentes. Ele olhava para eles como se fossem cadáveres. Oh, que você é! Um deles finalmente gritou, com a voz embargada de medo. O Sharingan de Óbito brilhou quando ele deu um passo à frente. Hein? Você acabou de me chamar de monstro? Antes que o homem pudesse responder, sua cabeça explodiu em uma explosão de sangue e carne. 4, disse Óbito com indiferença, limpando o sangue do rosto. Isso nem era mais um desafio. Naquela época, o poder do Manjek Sharingan era um código de trapaça inigualável. Ao contrário dos últimos anos, quando o mundo foi inundado por ninjas de nível divino e invasores alienígenas, o poder de Óbito agora era quase imparável. Se ele tivesse tido essa força antes, talvez Nagano não tivesse. Óbito balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Ele não tinha tempo para arrependimentos. Não agora. Capítulo 66. Óbito armazenou o corpo sem vida de Nagano em sua dimensão Kamui. Pardal morto, espere só. Quando eu desbloquear mais poder, eu trarei você de volta. Você e o tio Sakumo. Tenho certeza que ele adoraria bater um papo com você. Diga o que quiser para ele então. Eu vou deixar você reclamar o quanto quiser. Sua voz era leve, quase brincalhona, mas o peso em seu peito não diminuiu. Nem um pouco. Talvez alguém pergunte, por que Óbito não usou o Kamui antes para escapar com todos? O pensamento passou pela sua mente. Um rápido Kamui, e ele poderia ter desaparecido com os outros. Problema resolvido. Mas isso teria exposto suas habilidades. E se certas pessoas, digamos, Danzo Shimura, de 55 anos, aquela cobra conivente, descobrissem o que ele era capaz de fazer? Bem, Óbito nem queria pensar em que tipo de esquemas Danzo inventaria para obter seu Sharingan. Não. Enquanto ele ficasse ali e chamasse atenção suficiente, Kakashi e os outros estariam seguros. Além disso, ele ainda tinha contas a acertar. A morte de Nagano não ficaria sem vingança. Balançando a cabeça, Óbito deixou seus pensamentos de lado e soltou uma risada louca enquanto avançava. Ha. Vamos lá. Uma lâmina curta brilhou em sua mão quando ele a jogou para o lado, desviando de um ataque de um shinobi de Wagakure. No mesmo movimento, chamas envolveram suas mãos quando ele mergulhou uma no peito de outro inimigo, incinerando seu coração em um instante. 5, 6, 7, 8, 9. Óbito rasgou o campo de batalha como um lobo entre ovelhas. Não, chamar isso de batalha seria generoso. Foi um massacre unilateral. Pegando sua lâmina curta novamente, Óbito olhou para a floresta próxima. 10 esquadrões de Wagakure o cercaram. Suas expressões eram uma mistura de choque e cautela. Esse pirralho eliminou 3 esquadrões sozinho? Eu pensei que Konoha não tinha mais ninguém. Quem sabia que eles tinham uma criança dessas escondida? Droga!
Ele nem parece mais velho que meu filho. Criar uma criança como ele, Konoha, realmente cria monstros. Mas a coisa mais perturbadora para o shinobi de Iva era a calma do garoto. Apesar de estar cercado por números tão avassaladores, Obito não entrou em pânico. Ele nem pareceu perturbado. Em vez disso, ele ajeitou suas roupas despreocupadamente, como se a batalha nem tivesse começado. Os líderes do esquadrão sussurravam entre si. Ele não pode estar sozinho. Deve haver outro shinobi de Konoha por perto. Deveríamos nos separar e encontrar os companheiros dele. Rápido e limpo. Um capitão balançou a cabeça. Não, esse garoto é perigoso. Precisamos concentrar toda a nossa força nele. No máximo, envie 2 esquadrões para patrulhar a área e garantir que ninguém interfira. Outro líder assentiu. Concordo. Aproveite esta chance para matá-lo. Um gênio como este morrendo seria um golpe devastador para Konoha. O plano deles estava definido. 2 esquadrões se afastaram, correndo na direção do grupo de Kakashi. Obito os observou partir. 2 esquadrões? Isso não deve ser um problema para Kakashi. Ele poderia lidar com isso. Isso deixou 10 esquadrões aqui. Ele apertou ainda mais sua lâmina curta. Acho que devo dar-lhes as boas-vindas adequadamente. Atacando para frente, Obito mergulhou direto na formação de 30 homens. Para um estranho, poderia parecer que era ele quem o cercava. Fiquem atentos, um dos capitães gritou. Não sejam descuidados, ataquem juntos. O grande número de shinobi tornou impossível para eles usar jutsus de larga escala sem atingir seus próprios companheiros. Forçados a depender de ataques menores, eles lançaram kunai e jutsus de alvo único em Obito. Mas não foi o suficiente. Com uma explosão de velocidade, Obito desviou de cada ataque, tecendo através do caos como um fantasma. Em um instante, ele estava sobre eles. Morrer, 4 ou 5 shinobi o atacaram simultaneamente. Mas suas lâminas atravessaram seu corpo como se ele nem estivesse ali. Algumas delas até atingiram seus próprios aliados na confusão. Aproveitando o choque, Obito saltou no ar. Ele inalou profundamente antes de exalar um jato derretido. Liberação de lava. Lava fervente choveu sobre o grupo, queimando carne e osso igualmente. Os gritos foram breves. A maioria deles não durou o suficiente para gritar. Os olhos de um capitão se arregalaram de horror. Intangibilidade? Liberação de lava? Uma Kekkei Genkai? Todos recuem. Mantenham distância. A voz de Obito era fria, zombeteira. Recuar? Como exatamente você planeja escapar de mim? Ele se movia como um demônio, deslizando entre os ataques deles, intocável e implacável. Os shinobi de Vagakuri não conseguiam acertá-lo, e eles não conseguiam correr. Um por um, eles caíram, seus corpos se empilhando como bonecas quebradas. Os capitães ficaram fora de si. Eles pensaram que tinham sido cautelosos. Eles pensaram que tinham se preparado. Mas quem poderia ter previsto isso? 30 shinobi de elite, reduzidos a uma bagunça em pânico, massacrados por um único garoto. Isso não pode ser real. Estamos no roteiro errado? Sinal de reforços, gritou um dos capitães. Momentos depois, um sinal luminoso iluminou o céu. Obito nem sequer vacilou. Ele continuou matando. Primeiro, ele não conseguiu alcançar o cara que disparou o sinalizador a tempo. Segundo, quanto mais caos ele criasse aqui, mais seguros Kakashi e os outros estariam. Elimine todos eles. É isso que importa, ele murmurou para si mesmo. Os reforços de Iva viram o sinal e hesitaram. Não enviamos 10 esquadrões? Como eles ainda não terminaram? A retaguarda de Konoha deveria estar vazia. O que está acontecendo? Apesar da confusão, outros 20 esquadrões correram em direção ao sinal. Sistema, escolha bem-sucedida. Recompensa obtida, 0,3 pontos de chakra. A voz familiar soou nos ouvidos de Obito. Uma corrente morna fluiu por seu corpo, aliviando sua fadiga. Ufa! Com um golpe final, ele matou o último shinobi restante na sua frente. Apenas alguns conseguiram escapar. O resto, 20 e poucos corpos, estavam espalhados ao redor dele. Com Kamui e liberação de lava, 2 Kekkei Genkai poderosas, os shinobi comuns de Iva não tinham chance. Mesmo com apenas Kamui sozinho, Obito seria intocável. Sua única limitação era o chakra. Se ele tivesse chakra infinito, ele marcharia direto para a porta de Vagakuri e destruiria a vila sozinho. Mas isso era apenas uma ilusão. Exalando profundamente, Obito sentou-se de pernas cruzadas no chão, começando a refinar o chakra. Não importa o quão pouco eu me recupere, é melhor que nada. Vou precisar disso para a próxima luta. Cantarolando uma música de sua infância, ele de repente sentiu uma onda de melancolia. O cara que o importunava todos os dias, que sempre conseguia irritá-lo, ele nunca mais faria isso. A mão de Obito tremeu um pouco antes que ele se firmasse. Quando os próximos 60 shinobi de Iva chegaram, a visão que o saudou foi nada menos que um pesadelo. O chão, encharcado de sangue, tinha se tornado um marrom arroxeado profundo. No meio da carnificina, um garoto estava sentado em cima de uma pilha de cadáveres, cantarolando uma melodia assustadora, como se estivesse esperando por eles. Capítulo 67. Uma voz trêmula quebrou o silêncio. Você só pode estar brincando. Todas essas pessoas, mortas por esse pirralho, espalhados pelo chão estavam cadáveres, suas formas sem vida retorcidas em formas não naturais. A visão causou arrepios até mesmo em shinobi experientes que já tinham visto sua cota de campos de batalha. Mas essa cena era de outro nível. Um garoto solitário, com apenas metade da altura de um homem, havia massacrado sozinho quase 60 inimigos. Ele agora estava sentado calmamente no topo da pilha de corpos, esperando a próxima onda de inimigos chegar.
Que tipo de presença era essa? Alguém não pôde deixar de perguntar. Quem é você? Obito, com os olhos semicerrados, aproveitou esse breve alívio para recuperar seu chakra, mantendo um ar de calma. Eu sou Han Obito, ele disse despreocupadamente, o mais importante entre os pares de Konoha, aquele que ofusca incontáveis prodígios. Meu professor? Tenho certeza que você já ouviu falar dele, ele é o homem mais rápido do mundo, o renomado Flash Amarelo do mundo Shinobi. Um suspiro coletivo percorreu as fileiras de Shinobi de Wagakure, o som de suas respirações bruscas lembrando pneus murchando. Então ele é discípulo do Flash Amarelo. Não é de se admirar que ele seja tão forte em tão tenra idade, murmurou um deles, percebendo. Outro, Iva Shinobi sussurrou nervosamente. Eles não disseram que deveríamos abandonar nossas missões se encontrássemos o Flash Amarelo? Então, isso se aplica ao aluno dele também? Iva Shinobi zombou e cuspiu com desdém. TCH. Com medo de uma criança? Você é uma vergonha para o Shinobi em todos os lugares. Não acredito que estou no mesmo time que você. Envergonhado, abaixou a cabeça. Mas antes que pudesse responder, B tossiu 2 vezes e se virou para o capitão. Capitão, qual é o plano? Vamos recuar ou não? Obito observou o hesitante Shinobi de Iva e pensou rapidamente. Ele havia invocado o nome de seu professor Minato precisamente para intimidá-los e ganhar tempo para repor seu chakra. Quanto a se chamar Han Obito? Bem, era tudo parte do estratagema. Um apelido tão estranho certamente enganaria o inimigo, fazendo superestimar a força de suas pernas. Se uma briga acontecesse, eles poderiam se concentrar em se defender contra chutes, dando a ele uma abertura para atacar com suas habilidades reais. Os líderes das forças Iva trocaram olhares inquietos, genuinamente inseguros sobre seu próximo movimento. A força do garoto era inegável, e ser discípulo do Flash Amarelo só aumentava sua mística. Espere um segundo, disse um dos líderes de repente, estreitando os olhos. Se esse Han Obito realmente tivesse o poder de nos exterminar, por que ele perderia tempo falando conosco? Outro líder assentiu em concordância. Exatamente. Ele deve ter se esforçado demais antes e está enrolando para se recuperar. Não deixe ele recuperar o fôlego. Leve-o para fora agora. A troca barulhenta deles revigorou o moral do Shinobi ao redor. Sorrindo, eles fixaram seus olhos em Obito. Se matarmos esse Han Obito, ganharemos uma grande recompensa. Eu mesmo levarei a cabeça dele para o Flash Amarelo. Imagine a cara dele quando vê a cabeça de sua preciosa aluna rolando a seus pés. Obito levantou uma sobrancelha, levantou-se e pegou sua lâmina curta. Chega de conversa fiada. Se você tiver coragem, venha até mim. Com isso, ele avançou em direção a um dos esquadrões, escolhendo seus alvos com precisão calculada. Os líderes Iva sinalizaram para que várias equipes o cercassem. Deveríamos enviar alguns esquadrões para caçar seus aliados? Perguntou um deles. Ainda não. Vamos acabar com esse pirralho primeiro. O quê? Antes que pudessem terminar a discussão, os Shinobi que cercavam Obito começaram a cair um por um, cada um durando apenas 1 segundo. Droga! Todos, ataquem juntos. Matem-no primeiro. Enquanto isso, Kakashi e Shikayu lideravam Ryoko e Rin enquanto continuavam sua retirada. Os Shinobi de Iva que os perseguiam haviam diminuído para apenas alguns retardatários. Lutando estrategicamente e recuando quando necessário, eles finalmente conseguiram se livrar de seus perseguidores. Ryoko murmurou suavemente, isso é estranho. Estamos atrás das linhas inimigas há tanto tempo, mas tão poucos estão nos perseguindo. Shikayu com um tom pesado respondeu, não é nada estranho. Obito deve estar segurando a maioria deles para nos dar tempo. Assim que as palavras saíram de sua boca, Shikayu se arrependeu delas. Ele olhou para Rin, que parecia de coração partido, lágrimas já brotando em seus olhos. Kakashi lançou um olhar de reprovação para Shikayu e então tentou confortar Rin. Não se preocupe, Rin. Assim que eu te deixar em segurança, eu mesmo voltarei e trarei Obito de volta. As lágrimas de Rin fluíram livremente enquanto ela engasgava. Você realmente acha que Obito ainda pode voltar? O grupo ficou em silêncio. No fundo, todos sabiam a verdade. Obito provavelmente havia escolhido se sacrificar para a fuga deles. Mas nenhum deles queria confrontar a dura realidade. E se ele tivesse algum trunfo escondido? Mas que trunfo permitiria que uma pessoa lutasse contra um exército inteiro? Eles avançaram em silêncio até que Kakashi de repente sentiu a kunai presa em sua cintura esquentar. No instante seguinte, uma figura familiar apareceu diante deles, pousando graciosamente. Minato-sensei? Kakashi exclamou. Então, a realização o atingiu. É a kunai que você me deu. Aquela marcada com sua técnica do deus voador do trovão. Ao ver Minato, o grupo sentiu uma onda de alívio, como se um fardo pesado tivesse sido tirado. Rin agarrou sua manga e soluçou. Sensei, Obito ainda está lá atrás. Por favor, você tem que salvá-lo. A expressão de Minato escureceu. O quê? O que aconteceu? Me conte tudo. Shikayu gentilmente puxou Rin para trás e deu um passo à frente para explicar. Minato-senpai, aqui está o que aconteceu. Com sua explicação clara e concisa, Shikayu rapidamente colocou Minato a par do assunto. O rosto de Minato ficou sério. Fique aqui, eu volto logo. Kakashi deu um passo à frente. Sensei, eu vou com você. Minato balançou a cabeça firmemente. Fique aqui, Kakashi. Confie em mim. Com isso, ele lançou uma kunai marcada e num piscar de olhos, ele se foi. Kakashi cerrou os punhos com força enquanto olhava para o local onde Minato havia desaparecido. Por favor, Minato-sensei, traga-o de volta.
Capítulo 68. Minato passou rapidamente por entre as árvores, diminuindo a distância até onde Shikaiu havia descrito. O gosto metálico e cortante do sangue atingiu seu nariz. Era avassalador, tão espesso que quase o fez recuar. Suas sobrancelhas franziram profundamente enquanto seu passo acelerava. Óbito, espere. Seu professor está chegando. Na clareira fora da floresta, Óbito ofegava pesadamente, seu punho na lâmina curta tremia. Em frente a ele estava o que restava dos 60 ninjas de Vagakuri que o cercaram antes. Agora, restavam apenas uma dúzia ou mais. A cautela deles com suas estranhas habilidades os deixou nervosos. Ninguém ousou se aproximar, preferindo manter distância e atacar cautelosamente. Sou só eu, sussurrou um deles. Ou Pirralho está ficando sem energia. Outro ninja respondeu imediatamente. Ele não usa aquela Kekkei Genkai dele já faz um tempo. Eles investigaram mais a fundo, testando cautelosamente os limites de Óbito. Não demorou muito para que eles percebessem. Ele estava quase exausto. O grupo trocou olhares e seus rostos se iluminaram de expectativa. O que estamos esperando? Vamos matá-lo. Enquanto eles atacavam, o ninja parou de repente. Espere. Você ouviu isso? Algo estranho. O ninja ao lado dele franziu a testa e inclinou a cabeça. É como? Algum tipo de melodia estranha. Quem se importa? Foque no garoto, acabe com ele primeiro, depois se preocupe com os sons estranhos. Os shinobi de Vagakuri avançaram. Óbito suspirou com um toque de desamparo em sua respiração. Depois de lutar tanto, até meu chakra aparentemente abundante finalmente secou. Mas quando sua energia estava prestes a acabar, um som peculiar encheu o ar ao seu redor. Sol dourado brilhante, o galo canta 3 vezes. Pegas constroem suas casas, abelhas coletam o melhor néctar. O trabalho alegre nunca termina, a criação é sublime. Os lábios de Óbito se curvaram em um leve sorriso. Aqui está, minha ativação de buff. Sistema. A música de fundo, o trabalho é glorioso BGM foi ativada. Durante esta BGM, sua resistência não pode ser superada. Após o esgotamento, 20% de sua resistência máxima é restaurada instantaneamente, incluindo o chakra. Embora essa BGM seja realmente algo diferente. Óbito estremeceu levemente. Como ele poderia descrever? Era como se a própria Kaguya abrisse a porta para deixar o Zetsu negro voltar para casa. Com sua força parcialmente restaurada, Óbito agarrou sua lâmina curta e entrou em ação, lançando uma nova onda de ataques. Gritos e berros encheram o ar. Ele estava fingindo. Esse pirralho é sem vergonha. Eu não acredito que estou morrendo nas mãos de Ugi. Óbito do presunto? Óbito revirou os olhos, finalizando o ninja com um golpe preciso. Você está morto. Por que importa como você me chama? Deve ser isso. Minato se teletransportou com a técnica do deus voador do trovão, emergindo da árvore para o campo de batalha. Óbito. Minato congelou ao ver o que tinha diante de si. Seu aluno caiu contra uma árvore segurando sua lâmina. Ao redor dele havia um verdadeiro mar de cadáveres de Vagakuri, pelo menos 70 a 80 corpos espalhados pelo chão. Óbito abriu os olhos ao ouvir a voz familiar, sorrindo fracamente. Minato-sensei, você está aqui. O sorriso do garoto, somado ao sangue espalhado em seu rosto, pintava uma imagem assustadora. O peito de Minato apertou enquanto ele falava, a voz tremendo levemente. Desculpe, Óbito. Estou atrasado. Óbito balançou a cabeça gentilmente, seu tom carregando um significado mais profundo. Não, Minato-sensei. Desta vez, você não está muito atrasado. Ainda há tempo para consertar tudo. Minato se ajoelhou cuidadosamente ajudando Óbito a se levantar. Ele não se importou com o sangue que manchava suas mãos e capa, puxando seu aluno para um abraço apertado. Por um longo momento eles ficaram ali. Finalmente Minato soltou, hesitando antes de perguntar. Óbito isso. O que aconteceu aqui? Como? Ele não queria pressionar, mas não conseguia conter sua curiosidade. A força de Óbito claramente tinha disparado, muito além do que Minato esperava. Óbito abaixou a cabeça, sua voz cheia de tristeza. Após o sacrifício de Nagano, minha dor despertou os 3 Tomoe Sharingan. Ele fez uma pausa antes de continuar, e também adquiri maestria sobre a Kekkei Genkai, liberação de lava. Minato assentiu pensativamente. Os 3 Tomoe e a liberação de lava. Olhando para os restos queimados e marcados dos inimigos ao redor, ele começou a juntar os pedaços. Então é assim. Ainda assim, Minato ficou maravilhado com as incríveis reservas de chakra de Óbito. Ele pode ter pelo menos 1% da capacidade de chakra de Kushina agora. E sua força, ele provavelmente está entre os escalões superiores do mundo ninja. Mas seu coração doía por Nagano. Sensei, disse Óbito hesitante, falhamos na missão que você nos deu. Minato balançou a cabeça gentilmente. Eu sei. Já falei com Kakashi e os outros. Eles explicaram tudo. A expressão de Óbito mudou para preocupação. Eles estão bem? Eles estão bem, Minato assegurou. Eles estavam preocupados com você, especialmente Rin. Óbito soltou um suspiro de alívio, embora seu peito apertasse ao pensar na preocupação de Rin. Minato bagunçou o cabelo de Óbito afetuosamente. Tudo bem. Descanse aqui. Eu cuido do resto e te levo de volta em breve. Óbito assentiu. Obrigado, Minato-sensei. Fazendo jus ao seu nome como flecha amarelo, Minato desapareceu num borrão e retornou com a mesma rapidez. Óbito, agora um pouco recuperado, levantou-se ansiosamente. Sensei, você destruiu a ponte Kanabi? Você acabou com os ninjas Iva restantes?
Minato assentiu silenciosamente com uma expressão firme. Embora ansiasse pela paz, ele não era tolo em hesitar diante de inimigos em guerra, especialmente aqueles que haviam iniciado o conflito. Bom, Obito murmurou exalando alívio. Agora havia pouca chance de seu Kamui ser exposto. Mas ele sabia que sua força crescente não permaneceria escondida por muito tempo. Depois dessa batalha, ele poderia se juntar a Shizui como um nome renomado no mundo ninja. Shizui do cintilamento corporal e Obito. Obito fez uma careta. O título não tinha o mesmo tom. Bem, ele teria que pensar em algo melhor depois. Afinal, todos que lutaram com ele estavam mortos agora. Contanto que nenhum deles fosse ressuscitado pelo Edo Tensei, sua reputação estaria segura. Capítulo 69. Obito ainda era muito ingênuo. No mundo ninja, havia inúmeras maneiras de transmitir informações. Talvez as forças restantes de Vagakuri não tiveram tempo de registrar completamente as habilidades de Obito e enviá-las de volta ao país da Terra. Mas espalhar apenas um nome? Isso foi fácil bastante. Minato estendeu a mão para Obito com um sorriso caloroso. Vamos, Obito, vamos para casa. Obito agarrou a mão de Minato e assentiu com firmeza. Milímetros. Num piscar de olhos, Minato se teletransportou, levando Obito para onde Kakashi e os outros estavam. Minato-sensei. Obito-kun. Rin começou a chorar no momento em que viu Obito. Não chore, Rin. Viu? Estou de volta. Rin, soluçando, estava prestes a se jogar nos braços de Obito, mas ele rapidamente a dispensou. Rin, não me abrace. Estou coberto de sangue. Ele coçou a cabeça timidamente. Eu tentei limpar um pouco do Minato-sensei antes, mas, antes que ele pudesse terminar, Rin já havia passado os braços ao redor dele. Você sabe o quanto eu estava preocupada? Obito congelou, desajeitado e impotente. Rin, não chore. Prometo que não vou fazer você se preocupar de novo. Depois de um tempo, Rin finalmente o soltou, e Obito suspirou de alívio. Mas no segundo seguinte, Kakashi o agarrou, inclinando-se para sussurrar gravemente. Da próxima vez, não vou deixar você para trás. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Então ele soltou Obito. Shikaiu seguiu, puxando Obito para um abraço firme e dando um tapinha em suas costas. É bom ter você de volta. Já perdi um amigo hoje, não queria perder outro. Depois de um momento, Shikaiu deu um passo para trás. Obito, com os braços ainda levantados, virou-se para olhar para Ryoko. Tudo bem, só estou esperando você agora. Ryoko hesitou. Embora estivesse emocionada por Obito ter retornado vivo, ela não planejou abraçá-lo. Mas pensando em tudo que ele havia sacrificado por eles hoje, ela deu um passo à frente e o abraçou. Uau! O tamanho de Ryoko assustou Obito e ele ficou em silêncio. Perturbada, ela o soltou e saiu correndo com o rosto vermelho. Minato estava por perto, observando com um sorriso gentil. Quando todos tiveram seu momento, ele falou. Vamos voltar para Konoha. Sim. No caminho de volta, Shikaiu quebrou o silêncio. Minato-senpai, o que você acha que vai acontecer a seguir nesta guerra? Minato ponderou por um momento antes de responder. Vagakuri já estava em desvantagem nas linhas de frente. Agora que suas linhas de suprimento foram destruídas, esta guerra não durará muito mais. Konoha logo reivindicará a vitória. Rin suspirou de alívio. Isso é maravilhoso. Seu coração bondoso odiava a guerra e a violência. Obito olhou para Rin, sua determinação endurecendo. Mesmo que seja só por ela, eu reconstruirei este mundo. Minato se virou para o grupo. A vitória de Konoha é graças a todos vocês, incluindo Nagano. Os sacrifícios que vocês fizeram não foram em vão. Kakashi assentiu silenciosamente pensando em seu pai. Pai, se você ainda estivesse aqui, espero que estivesse orgulhoso de mim. Quanto a Ryoko? Hein? Quem era Ryoko mesmo? Minato e os outros caminharam na frente, dando espaço para os dois mais novos. Rin segurou a mão de Obito perguntando incerta. Obito, tem algo errado com seus olhos? Notei que você aperta os olhos várias vezes enquanto olha para as coisas. Suas palavras fizeram o grupo recuar, com curiosidade estampada em seus rostos. O coração de Obito afundou, mas por fora ele coçou a cabeça com indiferença. Talvez eu tenha usado demais meu Sharingan. Meus olhos estão um pouco cansados, mas ficarei bem depois de um descanso. Rin inclinou a cabeça em compreensão. Ah, entendo. Desde que você esteja bem. Não vendo nenhuma suspeita nos outros, Obito voltou seu foco para dentro, examinando sua visão. Sem o comentário de Rin, ele talvez não tivesse notado. Ele era míope. A julgar pela sua experiência de vida anterior, foi apenas leve, mas o suficiente para ser irritante. Que diabos? As células de Hashirama não deveriam consertar tudo? Confuso, ele chamou mentalmente o sistema. Ei, sistema irmão, você pode me explicar por que ainda sou míope? O sistema soou em sua mente. Jin. Seu nível atual de integração de células Hashirama ainda está no estágio mais baixo. O uso frequente de jutsu ocular ainda força seus olhos, levando à miopia. Obito. Você poderia ter mencionado isso antes. Sistema. Você nunca perguntou, mano. Você nunca perguntou, mano. Você nunca perguntou, mano. Óbito. Respirando fundo para se acalmar, ele perguntou. Então, qual é meu estágio de desenvolvimento atual? Jin. Naturalmente, esse sistema entrega. Aqui está o detalhamento. O sistema projetou uma tela brilhante na frente dele. Visão geral. Estágios de desenvolvimento da célula Hashirama. Estágio 1. Reduz o pedágio físico do Kamui. Concede acesso à liberação de madeira básico. Estágio 2. Reduz significativamente o pedágio de Kamui. Concede acesso à liberação de madeira de nível médio. Estágio 3.
Elimina completamente o pedágio de Kamui. Concede acesso à liberação de madeira avançado. Estágio 4. Desbloqueia todas as capacidades de liberação de madeira de Hashirama e o Rinnegan exclusivo do usuário. Óbito. Puta merda sistema, você está perdoado. Ver a descrição do quarto estágio quase o fez babar. Rinnegan, o olho supremo, superando até mesmo o Sharingan. E a liberação de madeira de Hashirama. Se ele pudesse empunhá-la, ele poderia domar bestas com cauda com uma mão. Ele se imaginou jogando uma besta com cauda no chão. Seu poder é muito grande. Bum! Com uma mão, imobilizando 9 caudas sem esforço. Ou invocar um golem gigante de madeira para dominar o campo de batalha. Capítulo 70. No entanto, nada disso diminuiu o entusiasmo de Óbito. Com um toque de excitação, ele perguntou: Sistema, como posso melhorar minha capacidade de aproveitar as células de Hashirama em meu corpo? Sistema Ayabra seu tosse, direção errada. Fazendo um teste. Óbito, Era só a imaginação dele? Ele não pôde deixar de sentir que, à medida que sua força crescia, o sistema começou a se comportar mais humano. Não era tão frio e mecânico como antes, apenas emitindo missões. Agora, interagia com ele, até mesmo contando piadas. Jin. Uma tela brilhante apareceu diante de Óbito fazendo-o pensar. Opção 1. Imagine-se como uma árvore. Enterre os pés no solo diariamente e aproveite a luz do sol por meia hora, consistentemente por um ano. Recompensa de conclusão. Desenvolvimento do estágio 2. Opção 2. Moer os ossos de Hashirama em pó e consumir 100 gramas diariamente por um ano. Recompensa de conclusão. Desenvolvimento do estágio 2. Opção 3. Use o jutsu de liberação de madeira por uma duração cumulativa de 30 minutos diariamente por um ano. Recompensa de conclusão. Desenvolvimento do estágio 2. A opção 2 foi imediatamente descartada. Sem mencionar se ele conseguiria pôr as mãos no corpo de Hashirama, transformar os ossos de alguém em sopa era demais. Passar. Quanto às opções 1 e 3, ambas pareciam administráveis e exigiam praticamente o mesmo esforço. O problema era que completar a opção 1 poderia levar a um grande constrangimento público. Então, é claro, ele escolheu. Opção 1. Por que passar por todo o problema de usar jutsu quando ele podia simplesmente ficar parado e fazer? Ele aceitaria a humilhação se isso significasse completar a tarefa. Quando o grupo chegou em Konoha, um suspiro coletivo de alívio tomou conta deles. Somente aqui eles poderiam finalmente relaxar, sem medo constante. As ruas de Konoha estavam estranhamente silenciosas, pois a maioria dos ninjas ainda estava na linha de frente. Minato se virou para os 5 jovens shinobi com um sorriso gentil. Vocês todos foram ótimos nessa missão. Vão descansar um pouco. Vou me reportar ao Hokage. O grupo respondeu em uníssono. Entendido, Minato-sensei. Depois que Minato saiu, o olhar de Shikayu escureceu. Ryoko e eu iremos primeiro. Precisamos informar a família de Nagano sobre seu falecimento. Os olhos de Rin ficaram vermelhos. Shikayu-kun, eu irei com você. Afinal, Nagano morreu me salvando. Shikayu balançou a cabeça com firmeza. Não precisa. Nós mesmos podemos cuidar disso. Até mais tarde. Com isso, ele e Ryoko foram em direção à casa de Nagano. Óbito soltou um suspiro, virando-se para Kakashi. E você? Quais são seus planos? Kakashi respondeu indiferentemente. Casa. Comer. Dormir. Treinar. Óbito assentiu. Entendi. Então vá fazer o jantar. Vou para casa fazer o check-in primeiro. Rin, você deveria ir para casa e fazer o check-in também. Vamos nos encontrar na casa do Kakashi hoje à noite. Kakashi. Rin assentiu vigorosamente. Tudo bem, Óbito. Ela abraçou Óbito com força, segurando-o pelo que pareceu uma eternidade antes de soltá-lo relutantemente. Kakashi, au. Eles realmente fizeram isso na frente dele? Só porque sua invocação era um cão ninja não significava que eles poderiam tratá-lo como um. Kakashi teve um pressentimento de que esta noite seria um pesadelo. Naquela noite, na residência Ataque, Kakashi estava sentado à mesa de jantar com uma expressão vazia e olhos sem vida. Óbito e Rin, sentados de cada lado, serviam comida um ao outro com entusiasmo. Rin, experimente isso. É uma delícia. Óbito, experimente isso. O sabor é incrível. Kakashi olhou para os dois com desdém. Eles não podiam simplesmente comer a própria comida? Isso era realmente necessário? Incapaz de suportar mais, Kakashi cruzou as mãos formando um selo. Jutsu do clone das sombras. Um clone de Kakashi apareceu e imediatamente pegou um par de hachis da cozinha. Aqui, experimente isso, Kakashi. E isso, não se esqueça dos vegetais. Óbito. Rin. O clone olhou desafiadoramente para Óbito enquanto continuava servindo comida para seu original. Óbito levantou uma sobrancelha, levantou-se e andou atrás de Rin. Sem aviso, ele gentilmente envolveu seus braços ao redor dela e deu um beijo suave em sua bochecha. Kakashi e seu clone congelaram, olhando um para o outro em choque. O clone hesitou e de repente desapareceu. Kakashi. O que o clone estava pensando? Ele realmente esperava que ele se beijasse? Depois do jantar, o trio sentou-se ao redor da lareira, a noite profunda e pesada, como tinta que não pode ser diluída. Pela primeira vez, eles falaram sobre a guerra, sobre a perda de companheiros. Suas emoções cruas e pesadas foram expostas. Eles se confortaram e apoiaram uns aos outros, seus espíritos se elevando lentamente. Mas o pesadelo de Kakashi não acabou. Em algum momento, Óbito puxou Rin para seus braços. Os dois sussurraram coisas doces um para o outro, suas vozes tão suaves que mal alcançavam seus ouvidos.
Kakashi gritou silenciosamente por dentro. Já chega. As previsões de Minato estavam corretas. Com a ponte Kanabi destruída, Iwagakure lutou para se recuperar. Na linha de frente, Konoha os empurrou de volta para o País da Terra em um último ataque. A guerra entre a Terra do Fogo e o País da Terra terminou, embora com a vitória de Pirro de Konoha. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, decidiu pressionar pela paz com Iwagakure, apesar da forte oposição. Quando Minato contou a notícia para Obito, ele quase explodiu. Nós vencemos a guerra, então por que somos nós que propomos um tratado de paz com Iwagakure? Foram eles que nos invadiram em primeiro lugar. Agora eles nem precisam pagar por isso? E os sacrifícios de pessoas como Espero? Minato suspirou, sua expressão tingida de desamparo. Obito, a decisão é final. Mas antes que ele pudesse terminar, Obito saiu correndo da sala. Eu vou perguntar ao Okage-sama eu mesmo. Quero saber o porquê. Tá. Minato observou a figura de seu aluno se afastando e soltou um longo suspiro. Nem ele conseguiu apoiar a decisão do terceiro Hokage. Fora do escritório do Hokage, Obito correu até as portas. Onde você pensa que vai, pirralho? Um guarda mascarado da Anbu franziu a testa e deu um passo à frente para bloqueá-lo. Sem nem mesmo olhar para ela, Obito a empurrou para o lado com um único movimento, fazendo-a tropeçar no chão. Então, ele abriu as portas e entrou. O Anbu ficou caído no chão, atordoado. O que aconteceu?